E o secretário de Defesa dos Estados Unidos chamou a América Latina de quintal. As pessoas estão de olho no Papa, enquanto o maior sinal do fim dos tempos é a soberania da América Latina sendo colocada em risco. Como eu já tenho dito nos últimos vídeos, o mundo será dividido em três superpotências que dominará uma parte do planeta. E como eu disse no vídeo que está fixado, antes de surgir o governo do Anticristo, surgirá o governo do Príncipe da Aliança, que nascerá dentro do BRICS. Esse governo do Príncipe é representado no quarto animal que devorará toda a Terra, ou seja, será um governo que colocará o mundo em crise, fazendo assim a profecia sobre a escassez se cumprir no final da primeira metade dos 3 anos e meio da tribulação. E a outra metade dos 3 anos e meio foi dado à besta, para reinar com as 3 nações juntas sob domínio do Anticristo. Agora atenção ao que diz a profecia. E foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. 42 meses equivalem a 3 anos e meio de tribulação. Se o Anticristo fosse reinar desde o início, a profecia teria dito que ao Anticristo foi dado autoridade para ele reinar durante 84 meses, que equivalem 7 anos. Mas não é isso que diz, e sim de que ele reinará apenas durante 3 anos e meio, que é a fase final da tribulação. Pois no início da tribulação quem governará será o príncipe da aliança de Daniel 9, que se chama Imam al-Mahdi, o líder aguardado pelos muçulmanos. E como vimos no primeiro vídeo que está fixado, se formará uma coalizão de 3 potências após o fim do governo do quarto animal do príncipe. O fim do governo islâmico do príncipe terminará em intrigas e guerras que o Anticristo causará dentro do califado. Então um exército avassalador será arrasado diante dele. Tanto o exército como o príncipe da aliança serão destruídos. Após serem destruídos em um conflito militar, o Anticristo formará uma coalizão com 3 países, onde cada um dominará uma parte do planeta. O quarto animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes concedido prolongação de vida por um tempo. Os animais que tiveram sua vida prolongada para voltarem após a morte do quarto animal são o leão, o urso e o leopardo. E como é a besta que João vê subindo do mar? E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E qual é o plano de Donald Trump? Na verdade, o que o Trump está sinalizando é que ele quer dividir o mundo em 3 fortes. Quais são esses 3? Os Estados Unidos, a Rússia e a China. Os pequenos não têm muita voz. E esse seria um mundo de impérios, né? A gente retrocederia um pouco e iria para as zonas de influências de certos impérios. Interessante como isso parece muito com a história do livro 1984, onde o Brasil e outras nações pintadas em preto foram dominadas pelo partido totalitário INGSOC. No livro 1984, o mundo também é dividido em 3. E no livro de Daniel e Apocalipse nos revela 3 animais que representam países. Esses 3 animais são justamente Estados Unidos, China e Rússia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. Ou seja, a besta é os Estados Unidos, pois os Estados Unidos é a cabeça do leopardo que compõe a besta, enquanto a China é a boca da besta, e a Rússia os pés da besta. Sabemos que, para que a profecia se concretize, o mundo precisará ser dividido em 3 partes. Trump já demonstrou interesse nesse cenário, além da própria Bíblia anunciar isso profeticamente. E até mesmo o livro 1984 faz uma referência semelhante. E o secretário de Defesa dos Estados Unidos chamou a América Latina de quintal. Ele disse que agora Donald Trump quer recuperar o quintal. O secretário de Defesa dos Estados Unidos chegou a dizer que a América do Sul, a América Central e também o canal ali do Panamá é o quintal dos Estados Unidos. Inclusive, ele sinalizou já sobre as tropas americanas que poderão ser instaladas ali em torno do quintal. Por esses dias, a comitiva do Trump veio ao Brasil
Olha, uma comitiva do governo do presidente norte-americano Donald Trump já está no Brasil para discutir o combate ao crime organizado. Pedindo ao governo brasileiro que classificasse o PCC e as demais facções como terroristas. Se o Brasil classificar, no mesmo instante, tropas americanas invadiriam a soberania nacional. Não invadiriam só aqui, mas toda a América do Sul e Central, já que o México também sofre com a grande criminalidade dos seus cartéis mafiosos. E como todos nós estamos vendo, Canadá, Groenlândia e Panamá já sofrem com as interferências de Donald Trump. Com os Estados Unidos dominando toda a área ocidental, com apoio de certos brasileiros e políticos, teríamos a formação da Oceânia, ou seja, a cabeça do leopardo de Apocalipse 13. No livro 1984, o mundo é dividido em Oceânia, Eurásia e Lestásia, cada área sendo dominada por um regime totalitário, e a Oceânia é dominada pelo partido Ingsoc. Já a Eurásia compõe a Rússia e toda a Europa. Na Bíblia, a Rússia é representada como o urso, justamente o símbolo soviético e russo. Já o terceiro bloco, o leão, que é a Lestásia, é composta por partes da Ásia Oriental e Sudeste Asiático. Uma antiga e controversa doutrina prega que os Estados Unidos são, entre aspas, uma nação escolhida para expandir seu território e seu domínio. Essa ideia que circula há séculos ganha novo ímpeto com a volta de Donald Trump para a Casa Branca. Our liberties and our nation's glorious destiny will no longer be denied, and we will pursue our manifest destiny into the stars. Essa ideologia defende que os americanos receberam de Deus o dever e o direito de avançar sobre outros territórios para expandir seus domínios e espalhar os ideais americanos. E gera até hoje muitas críticas, principalmente de que a ideia de providência divina seja usada para legitimar invasões e ofensivas militares. E essa semana saiu a notícia de que diplomatas ligados ao Trump articulam o uso do aeroporto de Fernando de Noronha e da base aérea de Natal, alegando ter direito histórico. Os Estados Unidos alegam que investiram nessas bases durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, e por isso, segundo eles, teriam um direito histórico de retorno operacional. Tanto isso como a armadilha para o governo classificar as facções como terroristas faz parte de um enredo profético. Para o Brasil e toda a América ser tomada pelos Estados Unidos. Nós agradecemos ao presidente Trump. Nós, no Brasil, acreditamos muito nessa paz mundial que vai ser estabelecida a partir dos Estados Unidos. Mas essa coalizão encabeçada pela besta, que é os Estados Unidos, só vai acontecer quando o governo muçulmano que nascerá dentro do BRICS enfrentar fortes crises econômicas. E o BRICS não conseguir resolver o altíssimo aumento da violência e das facções. Esse aumento desenfreado da criminalidade e das guerras é representado na abertura do segundo selo durante o mandato do príncipe muçulmano. Então surgirá uma insatisfação global, e o planeta inteiro aceitará a nova coalizão das três potências. Ainda mais após a invasão do príncipe em Jerusalém e a crise econômica sob o seu mandato. Essa ideologia defende que os americanos receberam de Deus o dever e o direito de avançar sobre outros territórios. As pessoas acharão que foi Deus que deu autoridade aos Estados Unidos para avançar sobre outros países, sendo que foi o próprio dragão, que representa Satanás. E por conta disso, o planeta inteiro adorará a Deus pela nova coalizão das três nações, sendo que essa coalizão foi orquestrada pelo próprio diabo. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ou seja, eles adorarão o dragão Satanás achando que estarão adorando o próprio Deus. Essa ideologia defende que os americanos receberam de Deus o dever e o direito de avançar sobre outros territórios. O protestantismo em geral olha para o Vaticano para decifrar o fim dos tempos, enquanto o maior sinal são políticos, que sabemos quem, trazendo comitiva americana e interferindo na soberania não só daqui, mas de toda a América Latina para formar justamente o leopardo. Leopardo esse que não quer colocar seus tentáculos só aqui, mas no Canadá, Panamá, Groenlândia e etc. Não que ele seja o anticristo,
Mas a besta é os Estados Unidos, independente de qualquer presidente que vier após ele. Daniel revela que o anticristo, com os seus empreendimentos, prosperará o engano. Ele jogará a verdade por terra e prosperará, e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Ele fará um grande revisionismo, reeditará a verdade, e muitos adorarão a besta que sobe do abismo. Daniel descreve ele como alguém desprezível, que até então não tinha recebido honra e dignidade, e que virá caladamente. Será alguém inimaginável.